Olá, tudo bem, galera? Vamos para a nossa primeira videoaula de física, né? Nós vamos aí rever os conceitos que nós estudamos aí já no primeiro bimestre, né? Bem tranquila a matéria. Nós vamos falar agora sobre termologia, isso mesmo, termologia. O que significa termologia? Termologia é o estudo da temperatura, né? E qual a habilidade que nós vamos contemplar na aula de hoje? A habilidade é reconhecer os fenômenos físicos nos ciclos de calor do sistema terrestre, né? Esta é a habilidade. Ou seja, então a termologia é o ramo da física que estuda fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos, né? Nós vamos falar sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico, né? E aí nós vamos avançar por aí, tá bom? Me acompanha aqui nessa videoaula. Lembrando que o conceito de temperatura é o seguinte, né? O valor da temperatura, né, se está alto ou está baixo, ele está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo, né, ou moléculas. Portanto, quanto maior a temperatura do corpo, né, maior a agitação das moléculas. Olha só essa animação aí, que bacana, já dá para a gente ver, né? Quando nós olhamos aqui, ó, acompanha comigo aqui, quando nós estamos aqui olha só esse lado aqui, as moléculas, ó, tá bem mais tranquila, ou seja, a temperatura menor. Quanto maior, mais agitado, maior a temperatura, né? Um exemplo para vocês aqui, do dia a dia aí da sua casa. Quando você pega uma água e vai colocá-la no fogo, né, para aquecer, para ferver, ela fica assim, ó, as moléculas estão tranquilas, estão dessa forma. Começou a aquecer a água, começou a ferver, olha só a agitação das moléculas, ou seja, temperatura maior. Moléculas tranquilinha, temperatura menor, beleza? Esse é o conceito que a gente precisa pegar agora. Seguindo aqui, né? Falamos de temperatura, agora vamos falar de calor, né? São duas coisas distintas, né? Mas no dia a dia a gente usa, né? A gente se confunde, digamos assim, o conceito. Mas na física não. Temperatura é temperatura, calor é calor. Né? O calor, o conceito de calor é a energia em trânsito que transfere de um corpo para o outro, quando entre eles existir uma diferença de temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Galera, olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui, né, temperatura A, vamos falar que o vermelho aqui é o mais quente, né? O TB, né? Temperatura mais quente e a mais fria. Quando as duas se encontram, tem uma transferência de calor. O de maior temperatura, ele cede, né, o calor. E aí se equilibram. Quando se equilibram, presta atenção aqui, ó, olha só, ficou igualzinho, ó. Quando se equilibra, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Ocorre quando a temperatura dos corpos se igualam, ou seja, possui o mesmo valor. Um exemplo prático aí do seu dia a dia, né? Você pegou um café, acabou de fazer um café quentinho, pega um leite fria e coloca, né, vai ficar morno. Por quê? O calor ele vai ceder, né, o café vai ceder calor para o leite, ou seja, vai ter uma troca de temperatura, nós vamos ter equilíbrio térmico, né? Então é outro exemplo aí prático do dia a dia. Dentro disso, né, para a gente poder medir esses valores, nós temos o que nós chamamos de escalas termométricas. É o conjunto de valores numéricos, né, que a temperatura pode assumir. Define em graus os estados, né, ordenados a partir do mais frio para o mais quente. Como se constrói uma escala? Professor, eu posso construir uma escala do meu nome, do meu jeito? Lógico que pode, você pode inventar uma escala, né? Assim como Kelvin, como Celsius,
né, você vai ter um parâmetro, né, para você montar uma escala. Mas como eu posso fazer uma escala? A verdade é o seguinte, né, você vai escolher, né, dois pontos, né, dois pontos fixos. O ponto de gelo e o tempo e o ponto de vapor. Nós vamos observar aqui, ó, nós temos uma escala, o ponto fixo, né, o primeiro ponto e o segundo. E aí vocês vão atribuir valores aqui. E dentro disso nós teremos uma graduação. Vocês vão dividir aqui, ó. Vocês vão fazer a graduação que vocês entenderem e vocês vão criar a escala de vocês. Pesquisa aí, elabora aí. Ó, uma boa dica aí para a gente avançar aí nos nossos estudos, né? Bacana. Show! Galera, agora vamos falar de escalas termométricas, de 3 escalinhas tops, né, que nós mais utilizamos. E dentre dessas 3, a primeira que nós vamos falar é de Celsius, né, escala Celsius. Nós vamos abordar porque é a escala mais utilizada aqui no Brasil, né, denominada escala centígrada, né, e o seu primeiro ponto fixo corresponde a 0, né, e o seu segundo ponto fixo a 100, né, onde é o nosso ponto de gelo e o ponto de vapor, né? E a descrição dela, né, nós podemos ver aqui, observar que ela é identificada dessa forma. Olha só o símbolo do grau, né? Nós temos aqui, ó, 0, símbolo do grau, Celsius, né? Esse C maiúsculo. Né? E o 15, o símbolo do grau e o C. Ou seja, nós lemos 0 graus Celsius e 15 graus Celsius. Né? Essa é a representação. Né? E assim vai, né, dentro da escala. E Celsius, ele foi um astrônomo, né, físico, geofísico, professor, né, uma pessoa reconhecida, né? E é bacana depois nós estudarmos, né, a biografia, né, também de Celsius, conhecer um pouquinho mais, e de todos os outros que nós vamos ver daqui para frente, ok? Agora, galera, nós vamos falar da escala termométrica de Fahrenheit, ou Fahrenheit, da maneira que você preferir. Nós ouvimos aí as duas expressões. É uma escala mais utilizada nos Estados Unidos, né, nos países europeus. E o seu primeiro ponto fixo, né, corresponde a 32 na sua escala. E o segundo ponto fixo a 212. E nós podemos perceber o seguinte, olha só. E quando é descrito, né, e a gente encontra por aí nas literaturas, nos livros, nos exercícios, é expressa dessa forma, 32 graus Fahrenheit ou 130 graus Fahrenheit. Então é dessa maneira que nós vamos escrever, né, na escala. E aí você vai ter aqui uma biografia dele, ele foi físico, engenheiro, e foi o inventor, né, do termômetro de mercúrio, e tem a escala em sua homenagem. E seguindo aqui, né, nas escalas, nós vamos falar da escala termométrica agora de Kelvin. Kelvin, ó, isso mesmo, né, que é o Lord Kelvin, né, matemático físico britânico. Né, ele recebeu aí, né, essa homenagem, né, pelos vários trabalhos científicos, né, e é também conhecido pela escala absoluta, né, que é a escala utilizada no SI. Né, e o primeiro ponto fixo corresponde a 273. Né, e o segundo ponto fixo, 373. Agora a gente vai observar que na escala Kelvin nós não temos o símbolo do grau. Olha aí, não tem. É representado, né, é um valor absoluto, só com o K. Né? Então a gente tem aí essa particularidade da escala Kelvin, ok? Continuando aqui, galera, nós vamos falar um pouquinho de abrir um parênteses aqui do zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida, né? Isso teoricamente. Né? O valor absoluto
vale aproximadamente menos 273 graus Celsius. É uma temperatura muito baixa, né? De repente, né, com o avanço da tecnologia em laboratório, né, de repente possa até se chegar, né, a uma temperatura aí equivalente, né, para baixo, mas muito difícil, né, muito difícil, né? Então, ou seja, hoje, né, para nós aqui na atmosfera, no nosso ambiente, nós não temos uma temperatura menor do que menos 273 graus Celsius, né, que é o zero absoluto. E depois nós vamos falar da conversão de escalas, né? Nós temos a escala Celsius, Fahrenheit, a Kelvin, e nós vamos perceber que há uma relação entre elas. E por essa relação, né, nós conseguimos desenvolver fórmulas para que nós possamos realizar os cálculos. Por exemplo, se eu estiver lá nos Estados Unidos e olhar para o termômetro, marcar lá 104 graus Fahrenheit, e aí? Está muito calor, né? A temperatura está muito alta, a temperatura está baixa, né? Calor não, né? Temperatura. A temperatura está muito alta ou está muito baixa. Então nós precisamos, né, fazer a conversão. E aí nós vamos saber em quantos graus Celsius realmente, né, aqui para nós brasileiros que nós estamos acostumados, né? Mas é assunto para a nossa próxima videoaula, né, onde nós vamos fazer aí alguns exercícios. Galera, nós vamos continuando aqui. E olha só que bacana um recadinho para você. Não tema o fracasso. Tenha medo sim de não lutar por aquilo que você acredita, né? Acredite em você. Eu acredito em você. Até mais, né? Bons estudos para vocês.